Olá, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, muito obrigado pela companhia. Iniciamos, a partir de agora, mais uma edição do programa Entrevista Especial. Este espaço reservado, onde nós trazemos aqui os mais diversos assuntos para que você tenha acesso, tenha a oportunidade de conferir juntamente comigo tudo que está acontecendo de importante na cidade de Catalão e também na nossa região, uma vez que nós também recebemos convidados da região. O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu já havia feito um convite para ele já há algum tempo, mas em função de agenda não tinha como a gente estar junto aqui no estúdio. Mas, devido a um esforço dessa semana, ele realmente se comprometeu a vir e está aqui comigo. E é exatamente o prefeito municipal de Catalão, Jardel Ceba, eleito com 53% dos votos nas últimas eleições, já está aí há 3 anos e meio praticamente à frente da prefeitura, conduzindo os destinos de Catalão e nos brinda com a sua visita. Bem-vindo ao Canal 17. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Návio. Prazer falar com você. Já dei muitas entrevistas para o Canal 17, mas pela primeira vez eu estou aqui pessoalmente. Você me fez um convite, não deu certo a primeira vez, mas agora nós combinamos. E eu estou aqui com uma honra muito grande em poder te dar essa entrevista, Návio. Com toda transparência, Návio, com toda sinceridade, você tem autorização para me perguntar tudo que você quiser, mesmo que o assunto possa ser constrangedor. Eu pauto minha vida pela transparência. Muito bem. É em cima disso, inclusive, que a gente tem conduzido os trabalhos aqui no Canal 17. Você que nos assiste, você que nos dá a honra da sua audiência sempre, sabe o esforço que nós estamos fazendo para trazer sempre o melhor conteúdo. Temos essa dificuldade de fazer televisão no interior, mas dia a dia a gente vai conseguindo. E hoje com a entrevista que com certeza será muito especial, fazendo jus ao nome do programa. E eu quero começar, prefeito. O senhor foi deputado, foi governador em exercício, é o atual prefeito. Nessas 3 funções, qual que o senhor se identificou mais, qual que o senhor gostou mais, qual que deu mais trabalho? Olha, aí vai ter que ser minha sinceridade. Mais trabalho, vou começar de baixo para cima, sem dúvida nenhuma, é a Prefeitura de Catalão. Se administra uma cidade de 100 mil habitantes, uma oposição ferrenha, um grupo que foi desafiado inesperadamente do poder, que deixou de mamar nas cores das tetas da Prefeitura, que até hoje não conformam. Então, eu tive muitos problemas, me deu muito trabalho, falavam que eu não diplomava. Primeiro, eu não seria candidato. E é bom que a sociedade relembre que eu fui candidato sem registro da candidatura. Depois falavam que eu não diplomava, que eu não tomava posse, aí eu não ficava. Meu primeiro ano foi um ano muito trágico. Foram lavar o chão do TSE, e eu ia perder meu mandato, e eles já tinham marcado a posse, e faziam carreata. Aí, no final de maio, eu tive uma decisão unânime do TSE, mantendo, como tinha que manter meu mandato. E aí eu comecei a vislumbrar uma administração, eu fui cassado, no dia 19 de dezembro de 2013. Fui cassado e, na minha concepção pessoal, foram as piores 24 horas da história de Catalão. O então presidente da Câmara, Deusmar Barbosa, assumiu a prefeitura e saquearam a ação social, 1.300 rendas, cesta básica, saquearam a infraestrutura, levaram rodas, pneu, suspenderam o pagamento dos efetivos do 13º, do dia 19 para o dia 20 de dezembro, fecharam o hospital materno-infantil, fecharam o atendimento do Santo Antônio Rio Verde, fecharam a casa de Catalão. Foram as piores 24 horas dos mais de 150 anos da história de Catalão. Aí volto no outro dia, através de uma liminar. E governar com uma liminar não é agradável. Aí mais 6 meses que o TRE ia caçar a liminar. Então eu tive um ano e meio muitas dificuldades jurídicas e administrativas. Quando eu pude ser prefeito, de verdade, aí daqui para frente nós vamos fazer uma análise das minhas obras, os benefícios e as modernizações que eu trouxe para Catalão. Mas então, respondendo a sua pergunta, o mais difícil foi ser prefeito, o mais agradável foi ser governador interino, porque não tinha compromisso nenhum. Fui 2 vezes
A última foi uma semana e era mais para inaugurar a obra que o governador Marcondes já tinha deixado encaminhado. E a maior complexidade, embora tenha me dado muita alegria, foi ser parlamentar estadual, deputado, e principalmente ter podido ser o único cidadão que presidiu a Assembleia Legislativa no Estado de Goiás por 3 vezes. Eu fui eleito vice-presidente e assumi com a renúncia do presidente, que assumiu a prefeitura de Lusiânia, assumi por 75 dias, depois eu fui presidente eleito 2 vezes. Então eu presidi a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás por 3 vezes. Foi um trabalho que me deu uma satisfação muito grande. Então estou com uma história de vida já um pouco longa, né? Deputado estadual, presidente da Assembleia, governador e agora prefeito da cidade de Catalão. O senhor acabou de citar a respeito desse período enquanto o senhor estava lá à frente, né, conduzindo os destinos também da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Recentemente, agora o Ministério Público de Goiás entrou com ação, né, foi aí principalmente muito divulgado aqui na cidade de Catalão, exatamente pela oposição, que eu vou tratar da oposição assim que o senhor responder essa pergunta, a respeito dessa ação promovida lá pela promotora, a Willismar, né, onde se colocou aí, inclusive, essa questão dos fantasmas, essa coisa toda. Como é que o senhor viu isso? O que o senhor pode falar para o nosso telespectador a respeito dessa questão? Olha, Nave, eu até agradeço essa pergunta para poder fazer um esclarecimento. Todo deputado estadual, independente do partido que ele tem direito a uma verba de gabinete. E eu diluí a minha verba de gabinete. Então, eu, em vez de pagar 7 mil para uma pessoa, eu preferia pagar 1.500 para 4, 5 pessoas. Então, eu tinha em torno de 30 funcionários que eu distribuía nas cidades que eu representava. Isso é legal e é constitucional. É regimental na Assembleia Legislativa. Eram funcionários do meu gabinete que eu colocava nas cidades que eu represento. Eu tenho o direito de ter um escritório em Corumbaíba, em Campo Alegre, em Nova Aurora, em Ouvidor, Três Ranchos, Goiandira, Anhanguera, Cumari, Davinópolis. E eu tinha esses escritórios, entendeu? Eu tinha escritório em Pontalina, eu tinha escritório em Cristalina. Eu cheguei a representar 18 cidades no estado de Goiás. Então eu tinha escritórios nessas cidades e eu tinha um representante nessa cidade. E essas pessoas trabalhavam. Não tinham ponto, porque não é obrigatório ter ponto assinado o assessor parlamentar, ou pelo menos não era na época que eu era deputado, e eu coloquei à disposição do Ministério Público que quebrasse, coloquei o meu sigilo bancário e fiscal à disposição do Ministério Público. Se houvesse alguma interligação entre os funcionários que trabalhavam comigo e a minha pessoa, eu não só renunciaria ao meu cargo, como me entregaria para a Justiça. Na posição de vida que eu tenho, depois de 67 anos, eu sou médico, ter sido deputado, sou fazendeiro, sou empresário rural, eu não ia colocar um funcionário de R$1.500, R$1.800, R$2.000 para fazer alguma coisa com o dinheiro dessas pessoas. Pelo contrário, eu até ajudava com o meu salário. Então, limpo, tranquilo, inteiramente à disposição da Justiça, com o meu sigilo bancário e fiscal à disposição para que possa fazer investigação. Só me causa espécie, Nave, uma ação dessa acontecer exatamente num ano eleitoral, 4 anos depois de eu ter sido presidente da Assembleia. Não faço juízo de valor nenhum, mas estou sempre à disposição da Justiça. Em termos de desdobramento disso, o que o senhor imagina que pode vir ainda a acontecer? Eu imagino que eles vão interrogar essas pessoas, todos vão dizer que trabalhavam, porque todos trabalhavam, todos vão dizer que recebiam o seu salário e faziam o uso que eles queriam fazer, todos vão dizer aquilo que foi verdade e aquilo que é constitucional e que é regimental. O deputado pode ter, como os deputados atuais de Catalão, os 2 deputados, um inclusive é meu filho, tem os seus assessores das cidades que eles representam. Então, eu vejo isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, como tudo que eu faço na vida. Às vezes eu posso até errar, Náfia, mas eu procuro fazer tudo com muita transparência e muita seriedade. Nós estamos com o programa Entrevista Especial. Você talvez tenha chegado agora. O prefeito Jardel Seba está nos nossos estúdios, conversando com a gente, falando sobre diversos assuntos
Eu prometi há pouco falar sobre oposição. Ele colocou já algumas situações em relação ao trabalho, né, da oposição. Ele, inclusive, palavras do próprio prefeito no momento inicial do programa, quando ele disse que a oposição é ferrenha, e é isso que a gente observa mesmo aqui. Então, eu queria uma avaliação sua sobre esse trabalho da oposição, porque da forma que a gente observa, né, essa polarização que existe, não seria esse o papel mesmo da oposição em fazer essa oposição da forma que eles vêm fazendo? Olha, Nácio, eu respeito e até admiro uma oposição feita com seriedade e com responsabilidade. Eu acho que o parlamento, a administração pública, não pode deixar de ter oposição. Eu convivi no parlamento goiano por 14 anos. Deus me abençoou e o povo do meu estado, e principalmente da minha região, me deu 4 mandatos de deputado estadual. Então lá você convive com o contraditório. Você, se é da oposição, você convive com as críticas da situação e vice-versa. Agora, você tem que fazer uma oposição construtiva. Uma oposição séria, responsável, ela ajuda a governar. Agora, aqui em Catalão, a oposição não é uma oposição normal. E enganam-se aqueles que pensam. Eu fico incomodado com isso. O problema é que eu tive a ousadia, a coragem de poder derrotar um grupo que estava há 12 anos no poder, um grupo acostumado com o poder e se locupletavam desse poder. Vou dar um exemplo simples para você. Existia aqui 6 unidades de segurança pública e todos ficavam aqui no bairro Santa Terezinha, onde era uma pastelaria. Claro que isso vai ter um desdobramento algum dia. Vou dar outro exemplo para você. O IPASC, no dia 19 de dezembro de 2012, eu já tinha ganho as eleições, ia ser diplomado à noite, transferiram dos fundos bons, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, 11 milhões para fundos considerados podres desde outubro. Eu faço uma reflexão com os ouvintes do Canal 17. Será que alguém que faltava 10 dias para sair tira de fundos bons e coloca em fundos podres, assinado pelo Conselho, na época presidido por um vereador, e até hoje vereador ainda, o Gilmar Antônio, e autoriza, quero que a sociedade saiba que esses 11 milhões hoje são 8.500. Então, é uma oposição que faz oposição por radicalismo, faz oposição ferrenha, porque, eu repito, foram desmamados das tetas da prefeitura. E não se conformam, que tinha muita gente que não tinha profissão em Catalão. Eles viviam às custas da prefeitura. 12 anos a pessoa vai acostumando. E achavam que o meu adversário era imbatível, esqueceram de combinar com o povo. Eu ganhei a eleição dele, aí foram para o TSE, lavaram o chão do TSE, entraram com liminar. O hoje deputado, o ex-prefeito Adib, que foi derrotado por mim, deu plantão no TSE, levou advogado, levava, que chegava aqui, está resolvido, vai ganhar, vamos ganhar de 4-3, não sei o quê, de 5-2 e tal. E eu trabalhando. No dia do julgamento, foguete, carreata, não sei o quê, não aceitaram uma vitória democrática, uma vitória nas urnas. Aí, depois, eu não entro em mérito, eu fui cassado no dia 19 de dezembro, cassado, porque no dia da eleição, encurralado que foi o governador Marconi, perguntava para ele, quem que você quer que ganhe em Catalão? Quem ganhar e tal, eu não podia pedir voto. Aí o cara insistindo, eu fui em Catalão 5 vezes. Eu apareci no programa do Jardel 8 vezes. Eu me hospedo na casa dele, ele é meu amigo, ele é do meu partido. Você queria que eu votasse em quem se eu votasse em Catalão? Claro que eu votaria no Jardel. Fui cassado. 24 horas. Aí fiquei mais 6 meses aguardando a decisão do TRE. E aí o meu foco deixou de ser administração para ser um foco jurídico. Seria o maior problema da sua administração? Os primeiros 18 meses foi um grande problema da administração, porque eu não podia ter um foco na administração. Não podia mostrar o sonho que eu tinha planejado para Catalão, como eu estou mostrando agora. Se você fizer um bate-bola comigo aqui na saúde, na educação, então vamos chegar no esporte, eu vou te mostrar o que eu fiz em Catalão nos 2 anos que me deixaram governar.
O senhor citou a respeito do governador Marconi Perillo, da forma que o senhor colocou, e todo mundo sabe, é notória essa ligação. Essa semana mesmo, na semana que nós estamos gravando aqui o programa, o senhor esteve almoçando com o governador em Goiânia. Pelo que foi colocado na época de campanha, pelo que se criou em termos de expectativa por essa amizade, por essa parceria, o senhor acha que ela foi a contento, a população recebeu aquilo que foi proposto, principalmente em época de campanha, devido a essa ligação sua com o seu amigo particular, Marconi Perillo? Olha, Nave, aí vem a minha sinceridade. Aconteceram muitos convênios e deixaram de acontecer alguns convênios. É sempre bom lembrar que em 12 anos que Catalão foi administrada pelo PMDB, nunca se fez um convênio com o governo do Estado de Goiás, nunca. O prefeito de Catalão sequer recebia o governador quando ele vinha aqui, que é a autoridade maior do Estado. Convênio nem se fala. Uma vez eu propus nós fazermos umas casas aqui, até hoje eu não obtive resposta quando o prefeito era o Adib. Com o Velomar, quando terminou o segundo turno, eu o procurei. Falei, Velomar, daqui para frente, só Deus vai tirar algumas autoridades. Marconi é governador, eu sou o único deputado estadual eleito e você é o prefeito. Catalão não pode sofrer com esse problema partidário. E eu disse a ele na época, em novembro, no dia da posse do Piau, no Sindicato Rural, inclusive com a presença do ex-senador e na época deputado federal, Ronaldo Caiado. O povo não pode ser penalizado. Você podia me dar uma audiência e eu te ajudar a trazer recursos do governo do Estado. Ele entusiasmou. Eu acho que o Velomar é um homem de bem, pelo menos tinha um pensamento progressista. Não deixaram. Até hoje isso não aconteceu. Ainda brinquei com ele. Eu ainda pretendo, vou disputar dia 1º de fevereiro a presidência da Assembleia. E um deputado que se torna presidente da Assembleia tem mais força ainda no governo. Ele não me recebeu, depois falou que eu criticava ele, a oposição tem que ser crítica mesmo, desde que não seja irresponsável. Quando eu assumi o governo, o Marconi deixou R$1 milhão para eu trazer uma obra para Catalão. Eu convidei o Velomar, ele não foi. A outra vez eu convidei o Adib através do João Enéas Bretas, pedi o João que fizesse essa ponte, ele também não aceitou. Fizemos muitos convênios. Fizemos convênio com o Corpo de Bombeiros, fizemos convênio com a Polícia Civil, convênio com a Polícia Militar, fizemos o cheque reforma, fizemos o cheque moradia e fizemos um convênio de recapeamento asfáltico de 700 mil metros quadrados, que corresponde a 100 quilômetros lineares em ruas de 7 metros de largura. É o que está em curso atualmente? Não. Esse já foi feito. Ipanema, Primavera, Vila União e várias ruas e avenidas de Catalão, aleatoriamente, onde estava mais difícil. Agora, o que nós estamos fazendo, eu espero poder falar disso mais na frente, é com recurso próprio da Prefeitura. Nós estamos vendo 120 quilômetros lineares. O que deixou de ser feito? Eu vi nas suas anotações, eu não me furto. O governador, quando veio aqui, prometeu fazer um CREDEC. O que isso respinga, por exemplo, na sua gestão, sendo do mesmo partido? Você fala o ônus ou o bônus? O ônus. O ônus do que ele não fez. O governador tem 2 problemas em Catalão. Um, eu acho até que é execuível, que a pessoa não está dando muita atenção, que é o CREDEC. Ele, espontaneamente, fez um compromisso. Eu arrumei o terreno. O CREDEC, em 25 milhões de reais, né? Tem condições de fazer. Ele prometeu, ele se penitenciou. O grande problema que respinga em mim, no Estado, hoje, é o ginásio de esporte. O ginásio de esporte está abandonado. Aí a firma começou, tirou algumas telhas, tirou o piso e as cadeiras, deu um problema de medição. A Igetop não pode licitar mais. O Marconi que quer fazer um convênio com a prefeitura, e eu só aceito se o dinheiro estiver em conta. Tenho maior confiança no governador, mas ele tem seus auxiliares. E me resolvido, eu fui a Goiânia semana passada para assinar o convênio, fizeram um orçamento, eu achei exagerado, de 9 milhões e meio, onde o Estado entrava com 5,5, a prefeitura com 4, eu recusei a assinar, porque eu não tenho 4 milhões. E agora eles estão dizendo que vão refazer o convênio de 5 milhões e 800, a prefeitura anda com 300 e o Estado com 5,500. Nessas condições, eu aceito.
Então, o único compromisso que o governador fez e não cumpriu, que está respingando e é desagradável, eu não corro de falar, é o ginásio de esporte, o ginásio internacional Dimas Gomes Pires, que é uma homenagem a um grande atleta que teve na cidade de Catalão, e que nós já vimos aqui os melhores jogadores de vôlei, de basquete, de futebol de salão, inclusive na época o Manuel Tobias, o melhor do mundo, e hoje nós não temos esse ginásio. Eu só sugeri uma coisa, Marconi, faz uma praça, faça alguma coisa, mas aquilo não pode. Isso queima a sua imagem e, consequente, a minha, pela amizade e pelo companheirismo que nós temos. Muito bem, é o programa Entrevista Especial, recebendo aqui nos estúdios do Canal 17, o prefeito municipal da cidade de Catalão, Jardel Seba. São vários assuntos, muitos assuntos realmente para a gente discutir. A gente programou o programa para 2 blocos, para encerrar aqui esse primeiro bloco. Deixa eu ainda falar de uma outra situação que vem acontecendo e ainda nessa linha de esportes, é o caso do crack, né, que é a paixão realmente do povo de Catalão e tem essa situação aí, uma dívida muito grande, a gente ouve falar em 5 milhões de reais. Como é que o senhor avalia, como é que chegou a esse ponto, inclusive até com a própria penhora do estádio, parte do estádio, sou como o prefeito e com certeza também uma pessoa que gosta, por que não dizer que ama também o craque sendo daqui, né, o time do coração. Como é que você vê essa situação toda com o time da cidade, prefeito? Olha, eu tenho 2 paixões. Uma é o Flamengo, que é público. Meu pai era médico, quando ele fez o parto da minha mãe, que eu nasci, ele me amparou na toalha do Flamengo. Então, eu sou flamenguista apaixonado. Doente é quem torce para o Vasco ou para outro time. Eu sou flamenguista apaixonado. Nem tanto. Aí eu sou... Aí não. É uma forma nós de... temos uma história. Nós temos, né? Porque aqui no estúdio o senhor está perdendo. Mas nós estamos aí a 9 jogos, né? Nós estamos aí, o senhor está amargando um histórico extremamente negativo. Nós estamos passando por uma turbulência. O Brasil está passando por uma turbulência. E eu faço esse tipo de brincadeira, porque eu fui almoçar uma vez com o Ricardo Teixeira e o governador Marconi, e eu era presidente da CBF. E eu, ao sentar, falei, o senhor é flamenguista, né, presidente? Eu sou flamenguista doente. Eu falei assim para ele, nunca mais repita isso, eu era presidente da Assembleia, nunca mais repita isso, presidente. O senhor é flamenguista apaixonado, doente é quem torce para o Vasco. É uma rivalidade muito grande, é uma forma de eu brincar. Agora, falando sobre o craque. O problema do craque é o seguinte, Nádio, não quero falar mal de ninguém, não quero criticar ninguém, mas no primeiro ano do meu governo, eu destinei ao craque uma verba que nunca antes na história de Catalão alguém destinou. Algo em torno de 1.750.000. Quando o craque disputou a Copa do Brasil, o Serginho Chulapa foi no meu gabinete e falou para mim uma coisa que me marcou profundamente. A prefeitura não pode bancar um time sozinho. Eu estou percebendo aqui, prefeito, que a prefeitura é que banca o craque. O senhor tem aqui multinacionais, o senhor tem aqui várias indústrias, várias empresas, o senhor tem que diluir. Eu já entrei com essa cultura. Banquei o craque em 2013, 2014, 2015 e banquei agora. Só que essa gestão do Tampa, do Helder, do Marrento, do Leonardo, foi uma gestão feita com muita seriedade. Nós fizemos muito mais com muito menos dinheiro. Muito menos dinheiro. Entendeu? Esse Júlio Sérgio, apesar de ter perdido aí para o Anápolis no final aqui, foi um técnico que foi uma revelação na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o craque tem penhora, na minha opinião pessoal, tem que vender um pedaço do craque, tem que pagar a dívida do craque, tem que fazer com que o craque seja um time que tenha uma diretoria, um conselho, que tenha responsabilidade permanente com o clube e não somente na época de campeonato. E se só ouvir falar em craque, na época de campeonato, em janeiro, fevereiro e março. Abril termina, igual terminou agora, não fomos desclassificados, não fomos para a semifinal, aí acabou o craque, ninguém fala mais em craque. Aí vai pagar as contas, vai pagar a dívida, a paixão de muitas pessoas pelo craque desaparece depois que acaba o campeonato. O craque tem que ser comandado como um clube e não como um time de futebol. O senhor não tem um desgaste muito grande, pessoalmente defendendo uma ideia dessa de se vender uma parte lá do clube? Não, eu não estou defendendo a ideia não, isso é obrigação. Se você deve 5 milhões, você não tem arrecadação nenhuma. Você tem que vender uma parte do seu patrimônio. Se você tem 4, 5 lojas e você deve e não tem como pagar, você tem que dar uma em penhora.
Não é desgaste e nem aclamação. O craque só tem uma saída. O craque vai ter que vender uma parte do seu patrimônio e quem assumir o restante tem que fazer do craque alguma coisa, um clube, e não um time de futebol que disputa o campeonato e depois é desmanchado. Isso é uma opinião minha, que não tem outra saída. Se você está com o seu imóvel penhorado e ele vai à praça, se você não vender, ele vai ser leiloado. Não é desgaste, não é uma realidade que eu encontrei. Eu nunca antes na história de Catalão, um prefeito deu tanto dinheiro para o craque como eu dei em 2013. Se ele foi mal versado ou não, aí não cabe a mim, cabe ao Conselho fazer esse julgamento. Eu queria uma análise do senhor e até mesmo essa forma de governar, que seria não sendo tão ou muito centralizador, delegando muito. Qual que é a análise que o senhor faz 3 anos e meio depois desse aspecto de delegar funções, poderes e não ser tão centralizador? Eu dividiria em 2 partes. A primeira parte, por eu ser um neófito. Está começando e eu tinha uma cultura de que um secretário da saúde tinha que ser médico. E os médicos que eu achavam que poderiam assumir a secretaria recusaram. Eu desfruto de uma amizade com o deputado federal e ex-prefeito de Uberlândia, o Odeon Leão. Eu fui até ele tinha saído com uma grande aprovação e falei, eu vou te indicar algumas pessoas da minha confiança que eu acho que vão te ajudar. Eu trouxe alguns secretários de fora, tem muitos secretários daqui, entendeu? Marcelo é daqui, o Souza é daqui, o César é daqui, o Calife é daqui, que foi meu secretário, entendeu? O Rodrigão, que foi meu secretário de infraestrutura, o Zé Néia, então, mas eu tinha 3 ou 4 secretários de fora, alguns não corresponderam. E aí vem o meu foco, primeiro ano e meio, não foi um foco tão administrativo, porque eu tinha que me defender juridicamente. O meu mandato conquistado nas urnas estava em jogo. Então eu tive dissabores, eu errei, reconheço que eu errei, só que em vez de abaixar a cabeça, eu procurei corrigir e refazer o meu prumo, refazer o meu norte. Cheguei à conclusão que nós estávamos com uma dívida muito grande, as pessoas, numa pesquisa qualitativa, estavam frustradas com a minha administração, esperavam mais de mim, mas graças a Deus, no pior momento da minha administração, as pessoas me consideravam um cidadão do bem e honesto. Isso foi um fôlego que eu tive para fazer do limão uma grande limonada. Se você observar Catalão, a partir do final de 2014, começo de 2015, para hoje, nós saldamos mais de 20 milhões de dívidas que nós tínhamos com fornecedores. Nós nunca deixamos de pagar o funcionalismo em dia e fizemos avanços que nunca antes na história de Catalão aconteceram. Na educação, na ação social, no meio ambiente, no esporte, na infraestrutura e outras secretarias. Eu vou te dar um exemplo para você fazer uma análise da educação. Nossa educação saiu de um desonroso 1.763 lugar no Brasil, pelo IDEB, que é do Ministério da Educação. É um índice incontestável, de 1.763 para 153. Nós saltamos 1.600 cidades. E aí eu parabenizo o secretário Souza Filho. Fizemos eleição direta para diretor, fizemos plano de cargos e salários para os professores, fizemos um menu para todas as 27 escolas que nós temos, fizemos a primeira escola de tempo integral da história de Catalão, fizemos o dinheiro direto na escola, saltamos no Firjan quase 400 cidades, e o senador Cristóvão Buarque fez questão de vir a Catalão cumprimentar a mim e ao Souza para saber o que nós fizemos numa cidade de 100 mil habitantes que se tornou referência no Brasil. Secretarias, os secretários, inclusive alguns já até se desligaram também, aí já vai entrar no outro assunto que nós vamos tratar no próximo bloco, que são as eleições desse ano, que até já foi citado aqui. Quem será o vice
candidato dessa chapa aí do PSDB e partidos aliados. Quais são os partidos que estão junto com o PSDB, essa dança de presidência de partido que está acontecendo? Eu quero a opinião do prefeito Jardel Seba. A incontestável liderança que o prefeito Jardel Seba tem, até pelo histórico que ele tem na região, como é que ele está vendo a região e essas próximas eleições também? O filho dele, como deputado estadual, está acompanhando isso tudo de perto? Como é que está em curso todo esse processo? Nós vamos estar falando sobre tudo isso no próximo bloco aqui do programa Entrevista Especial com o prefeito Jardel Seba daqui a pouquinho. Então aguarde, daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta pelo Canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, ainda Telecom, com o programa Entrevista Especial. E hoje um programa realmente muito especial. Estamos recebendo o chefe do Executivo Municipal da cidade de Catalão, o prefeito Jardel Seba. Como coloquei no início do programa, ele já havia se comprometido a vir aqui nos nossos estúdios, mas devido à agenda não teve como, numa oportunidade anterior, e agora está nos brindando aqui com a sua visita. Já conversamos sobre diversos assuntos no primeiro bloco e temos mais assuntos para discorrer nesse segundo bloco, principalmente falando sobre esse ano de 2016, que é um ano eleitoral. E aí existe toda essa polarização, né, que acontece já há vários anos na cidade de Catalão. E no caso, o seu nome é um nome que com certeza está aí na boca do povo e principalmente no que se refere a um possível embate com o atual deputado estadual, Adib Elias. O senhor é candidato a prefeito de Catalão pelo PSDB e partidos aliados? Não, eu estou fazendo uma colocação e não vai ser diferente para você. Sabe que eu sou sincero, que eu sou transparente e que eu sou realista. De tudo que eu passei, que eu falei para você, das dificuldades jurídicas, dificuldades financeiras na prefeitura, dificuldade de acertos e desacertos administrativos, aí que eu peguei o rumo, e aí eu falei para você, na educação, no outro bloco, do IDEB, do FIRJAN, do dinheiro direto na escola, não falei, mas falo agora da construção de quadras, de creches, de escolas, de reformas, entendeu? A educação de Catalão nunca teve uma matrícula informatizada. As pessoas dormiam na fila e agora todos no nosso governo, todas as crianças que entraram no cadastro online foram matriculadas. 75% da primeira opção, 14% na segunda e 12% na terceira opção. Ninguém dormiu em fila. Então, depois de fazer da educação um grande mote da nossa administração, depois de fazer no meio ambiente uma cidade extremamente sustentável, entendeu? Se você procurar saber, vinha gente de fora para procurar saber como é que nós fazemos aqui no nosso meio ambiente, nossa reciclagem de lixo, como que foi feito, nós pegamos aqui que acabaria a reciclagem nossa em 6 meses, nós rejuvenescemos por 18 anos. Fizemos um complexo ecológico que hoje vem gente nos visitar e tem foto aérea. Pessoas me ligam, tem o Parque Pirapitinga, que interage com a represa do Clube do Povo, que interage com a Matinha do Universitário, que interage com o Complexo Ecológico Maria Pires Período, que é o Paquetá 1, e a falta terminal, o Paquetá 2, que está em evolução. São 7 quilômetros de pista de caminhada, de ciclovia e ciclofaixa e de iluminação de LED. Eu perguntei se o senhor é candidato ou não. Pois é, mas calma, entendeu? Depois de modernizar... O senhor já citou aí, desculpa, 2 secretários, Souza Filho na Educação e Marcelo Mendonça. Eu estou tentando, como todo bom político, te explicar as dificuldades que eu tive e o que eu tenho hoje. Quer ver, mesmo com as dificuldades, nós fizemos uma modernização em Catalão inquestionável. Eu lembro muito bem que no Natal de 2012, eu fui na comemoração do Corpo de Bombeiros, como eu vou todos os anos. E lá eu doei a eles um Rita Bretas que foi tomado do Estado.
tomado brutalmente do Estado. 4 mil metros, uma área construída. Eles tinham 1.500 metros ali no setor universitário, Ipanema, foram para o centro da cidade. Com aquele espaço, eles puderam ter mais caminhões, corta-fogo, ambulâncias, UTI, e regrediram em atendimento, regrediram o tempo de 8 minutos para 3 minutos e 50 segundos do primeiro atendimento. Ou seja, dito por eles, muitas, dezenas de vidas foram salvos por eu fazer parceria com o Corpo de Bombeiros, com o Estado. Fizemos a área azul. E quanto ao preço, o prefeito, não é muito caro? Eu não acho que é caro. Eu acho que vai ser pelo preço que a pessoa paga, pelo tempo que ela fica e pela possibilidade que o comércio tem de ajudar a pessoa, eu acho que é um legado. Ação social. Pela primeira vez na história do Catalão, fizemos uma renda cidadã municipal. 1.700 famílias ganham renda cidadã municipal e não tem aquela inibição de sair carregando uma cesta pela rua. 800 famílias vão ganhar, já ganharam, estão ganhando um lote, onde eles podem construir uma casa, mas não tem dinheiro para o lote, ganha até 3 salários mínimos, tem um tio, um pai, um compadre, um amigo que dá um cimento, que dá mão de obra, que é pedreiro, que é ajudante. Tem gente que fala que se ganhar a eleição de nós, vai invadir esses lotes e derrubar essas casas. Tem que pedir um atestado de sanidade mental quem fala uma coisa dessa. Leilamos o Zezé de Camargo, apuramos 4 milhões, estamos dando 1.000 cheques reforma para pessoas de baixa renda que tem uma casa e que precisa de reforma 2 e mais 2. Usa os 2, a ação social vai lá, investiga, gastou mesmo. Aí então dá mais 2.000 para as pessoas poderem viver com dignidade. Então eu estou com foco todinho colocado na administração. Estou recapeando 120 quilômetros lineares de asfalto, da cidade estava toda esburacada. É bom lembrar que houve uma operação em Catalão, chamada Operação Ouro Negro, que supõe-se que houve um desvio de 11 milhões de reais da qualidade do asfalto. E aí, Catalão está quase toda esburacada. Eu consegui receber um dinheiro da Vale, que ela nos devia, e com esse dinheiro, mais o IPTU, nós já estamos recapeando 120 quilômetros lineares de 18 bairros e os 2 distritos. E estou fazendo mais um convênio com o governador, eu tive lá essa semana e já assinei de mais 3 milhões para recapear os outros bairros e fiz um convênio com a Câmara Municipal que ela nos doou uma usina de asfalto e essa usina é mantida pela Prefeitura e pela seriedade do presidente Juarez Rodovalho, que fez a economia em vez de fazer farra com o dinheiro da Câmara, e nós estamos também com essa usina. Então, a previsão para terminar esse asfalto? Até junho, no máximo até junho. Nós temos um período de chuvas temporâneas, mas até junho está tudo finalizado, sinalizado, com meio fio pintado também nessas ruas. Então, e aí, eu estou fazendo questão de fazer uma prestação de conta, porque se eu reconheço que o começo não foi aquilo que a sociedade esperava de mim, eu queria que analisasse a educação, o meio ambiente, a ação social, a infraestrutura, e analisasse a saúde. Você liga a televisão, às 5 horas da manhã no G1, às 7h30 no Bom Dia Brasil, à 1h no Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, você só vê gente morrendo em fila, gente que não tem médico, faltou medicamento, faltou isso. A única coisa que faltou em Catalão até hoje foi vacina, que é do governo federal, não é do problema nem do Estado, nem do município. Nós fizemos uma UPA, que é a maior UPA da América Latina. Da América Latina, não é do Brasil não. Está prontinha, com equipamento licitado, comprado. Estão entregando porque a dificuldade que o Brasil está passando, no aparelho de raio-x tem 1 mês e eles vão entregar agora. Vamos inaugurá-la com as bênçãos de Deus até dia 31 de maio. Temos 6 UBS. Já entregamos 2, tem 2 que vão ser entregues agora, na semana que vem, e 2 entregues até final de julho. Todas mobiliadas, todas com a farmácia, descentralizamos a farmácia e levamos para as UBS também. Temos um centro de pediatria que funciona até às 10 horas da noite e temos a UBS móvel.
Os bairros onde não tem UBS, se o bairro for menor, vai uma vez por semana. Se o bairro for de médio porte, 2. Se o bairro for grande, até fazer uma UBS fixa, vai 3 vezes por semana. Tem médico, tem odontólogo, tem fisioterapeuta e tem remédio para as pessoas que são medicadas. E fechamos agora 3.500 cidadãos que têm doença crônica, que têm uso continuado de remédio, como hipertensão, diabetes. Nós estamos entregando em casa, Nádio. Todo mês, com 5 motos baú, nós estamos entregando remédio em casa, para a pessoa não precisa mais enfrentar nenhum tipo de fila. E a semana passada nós entregamos 450 glicosímetros para diabéticos tipo 1 e insulino dependente, que em 5 segundos, uma gota de sangue, mede a sua glicemia, completamente de graça, com fita, até o final do ano. Então, com essa quantidade de investimento nessas áreas todas, se eu falar que eu sou ou que eu não sou candidato, o foco sai da administração. E o meu foco agora, o meu compromisso agora é administrativo. Eu estou pagando para a sociedade aquilo que eu deixei de fazer no começo da administração por problemas jurídicos e pelas dificuldades que eu encontrei na prefeitura também. Encontrei a prefeitura endividada, queimaram todos os arquivos da ação social, deletaram tudo que tinha no departamento jurídico, nós não soubemos de nada e não teve transição. Ganhe quem ganhar e eu vou fazer a transição. Eu acho inadmissível você não fazer a transição para aquela pessoa que foi eleita para o cargo. Então, meu foco agora, Nádia, eu me recuso a falar em candidatura quando eu estou com foco exclusivamente na administração, e inclusive dia 24, você que é católico, como eu, nós vamos inaugurar a igrejinha no Morro de São João, uma procissão e uma missa do Dom Guilherme, auxiliado pelo Frei Edgar e o Frei Sebastião. Então, como é que eu vou pensar em falar em administração? Ninguém vai ver mais e nem colocar luz nas obras na administração que nós estamos fazendo. Desculpe, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas eu tinha que dar uma satisfação para a sociedade. Bom, o senhor citou aí várias secretarias que têm à frente essas pastas, vários secretários que, inclusive, foram desligados agora, recentemente. E aí se cogita muito essa questão toda de quem será o vice de uma possível candidatura, ou já que nesse momento não tem como você assumir isso, da pessoa que for, ou até mesmo os próprios secretários que estão aí, né? Eu já ouvi falar que o Tampa vai ser vice, Souza Filho, tem a questão do César, enfim, o próprio Marcelo Mendonça. Uma avaliação sobre esses secretários, esses nomes, quem está mais adiantado? Eu sei que vai ser meio difícil eu falar alguma coisa, mas eu tenho que perguntar. Você tem que perguntar e eu não tenho que responder. Nádio, é o seguinte, primeiro, você olhando nos olhos de cada um dos telespectadores, eu não defini se serei ou não serei candidato. Vou repetir que foi o cargo de todos que eu passei o mais difícil e, por outro lado, também é muito gratificante você poder fazer a prefeitura para quem precisa da prefeitura. Não tem nada mais gratificante do que você doar um lote, doar um renda cidadã, doar um cheque reforma, que você ajudar na saúde de uma pessoa, que você vê alguém das 1.000 pessoas que passam todos os meses na casa de Catalão, comendo, como a maioria disso, o que elas não comem na casa dela, entendeu? 2 tipos de salada, 2 tipos de suco, carne de frango, carne de gado, mistura, entendeu? Dormindo na casa com direito a acompanhante, levado em vans com ar-condicionado. Isso dá muito prazer, mas dá muito aborrecimento também em outras coisas, mas quem entra na vida tem que estar preparado para isso. Então, eu não vou dizer, porque se eu não sei, se eu sou candidato, como é que eu vou saber quem vai ser vice? Todos esses secretários que você citou são pessoas, e tem mais, são pessoas qualificadas para serem vice, para serem candidatos a prefeito, tem os vereadores da nossa base, todos têm cacife. O presidente da Câmara deu uma demonstração inequívoca de seriedade e responsabilidade. 2 anos da administração do Deusmar, ele devolveu R$45. Um ano, o Juarez devolveu R$2.645.000, porque ele não faz rolo.
ele presta conta, ele faz com transparência. Então, é uma pessoa que pode pleitear um cargo, assim como meu líder, o vereador Paulo César, tem vários vereadores, esses secretários, ainda tem mais gente filiada no PSDB, nos partidos aliados, tem muitos comerciantes, muitos sojicultores, muitas pessoas que poderão vir a somar. Hoje, o Brasil não está gostando de político. Agora, prefeito, algo importante a gente falar, ainda nesse assunto todo que nós estamos falando de política, é o desgaste que hoje vive a política, né? Recentemente, está em curso, inclusive, esse processo, saiu da presidência da Câmara, que tem, inclusive, um mentor, vamos dizer, de todo esse processo, o Eduardo Cunha. O processo está agora no Senado Federal, mas o desgaste da classe política hoje é muito grande, né? Lamentavelmente. Por isso que eu digo que, de repente, se achar um nome que não tenha profissão política, que não seja vinculado exclusivamente à vida pública, pode ser uma surpresa em qualquer eleição no Brasil. Porque eu sou do PSDB, sou adversário do PT, e eu discordo frontalmente das pedaladas que a presidente Dilma deu e tudo, entendeu? Acho que ela tinha que ser punida, não sei se com impeachment. Se eu fosse deputado, provavelmente eu votaria acompanhando meu partido. Mas eu acho inadmissível um processo de impeachment de uma presidente da República ser conduzido por um Eduardo Cunha, que é um réu, confesso, em vários crimes, não só de responsabilidade fiscal, como crimes financeiros, com recebimento de propina. E aí ele manda por Renan Calheiros, que é outro, tem mais processo do que o Eduardo Cunha. Onde isso vai parar, hein, prefeito? Que vai colocar como presidente um cidadão do PMDB que está citado na Lava Jato. Eu só vejo uma solução para isso, Nário. Sinceramente, o TSE vestiu uma bandeira do Brasil com embasamento jurídico de que houve dinheiro de propina na campanha eleitoral e caçar a chapa inteira esse ano para ter uma eleição direta. Não é o que a gente está vendo que vai acontecer. E principalmente pode acontecer, o que está mais em curso, até pelas negociações, que o virtual e próximo presidente do Brasil vai ser exatamente Michel Temer, que inclusive esteve aqui fazendo campanha com o Adib Elias. Como é que o senhor vê essa possibilidade? É claro que ele vai ter o Willis essa semana, no Popular, disse que ele vai ter que ser muito rápido para provar que dá conta mesmo. Ele tem possibilidade de lembrar do Adib e carrear alguma coisa para Catalão? Nário, o bom político, o bom homem público, ele não vê cor partidária. Se ele tem a lembrança de ter vindo aqui na campanha, ele tem a lembrança também que deram um livro da Ouro Negro para ele de presente e que dizem que ele leu. Agora, se ele quiser trazer benefício para Catalão, se o Adib quiser intermediar, eu vou junto. Eu sou catalano, eu quero ajudar Catalão. Agora, eu só lamento, não sou contra a pessoa do Temer, eu sou contra esse golpe institucional. Porque se ele fez campanha junto com a Dilma, as falcatruas que aconteceram na campanha, ele estava junto. Não tem jeito de você desvincular o visto do presidente. Se ela fez pedalada, ele também fez, porque foi presidente interino. Isso aí foi um impeachment proporcionado por um dos maiores bandidos da política brasileira, que é o Eduardo Cunha. A assinatura da admissibilidade do impeachment que foi levado para o Senado tem a assinatura do Eduardo Cunha. Isso é uma vergonha para o país, ter um cidadão desse comandando o impeachment de um presidente que, embora seja antagônico a mim, até hoje é uma pessoa que eu considero honesta. Então, isso aí é uma vergonha para a classe toda. Daí esse desânimo que a sociedade tem com a política atual, com qualquer um dos candidatos. Mas quero repetir uma coisa: qualquer cidadão que quiser trazer um benefício para Catalão, trazido por qualquer mão, eu vou buscar com muito prazer. Coisa que não acontecia quando o PMDB governava Catalão e eu queria trazer benefício através do governador Marconi Penedo. Sobre ainda esse assunto, no caso, os partidos que compõem a base, a gente vê essa dança de presidência, essa coisa toda. Por exemplo, agora recentemente a questão de um dos partidos da sua base, o PR, que teve essa mudança. Como é que o senhor analisa esse tipo de comportamento desses partidos e como é que está a estruturação do PSDB para fazer uma composição e chegar bem para disputar as eleições de outubro?
Olha, Nádio, é natural que cada um vai correr para buscar mais apoio e mais respaldo. Os presidentes de partidos a nível regional, de repente, têm algum problema numa cidade, entregam para algum ou entregam para outro. Isso tudo pode, inclusive, ser revertido. Isso aí só com o tempo que a gente vai dizer. Eu, particularmente, eu me interessei pelos partidos enquanto tinha janela. Você pegar um partido que já está com os candidatos definidos de um lado e levar para o outro pelo simples prazer de fazer com que essas pessoas não sejam candidatos ou usar esse tempo, não estou condenando, nem nada, uma prática que eu não faria. Mas isso aí ainda tem água para passar debaixo da ponte. Mas definir mesmo os partidos, estão definidos, você vê, os partidos de esquerda aqui em Catalão não se definiram ainda. O PT, o PCdoB, não sei como eles vão trilhar a rede, onde tem o professor Marcelo, que foi nosso secretário, que está licenciado, que tem aspirações políticas e tem competência para ter essas aspirações políticas, entendeu? O Tampa, que está no PSB, que é comandado pela senadora Lúcia Banda, que também tem suas aspirações políticas, o professor Souza, então todos têm aspirações políticas, aí de quem não sonha, aí de quem não tem aspiração, aí de quem não tem desejos na vida, aí de quem não tem seus devaneios, já tem que correr atrás do sonho da gente. Então, nós temos muita coisa para acontecer, mas eu diria que nós temos uma base muito sólida. Um ou outro partido pode desgarrar, um outro partido pode vir agrupar, mas nós temos uma base muito sólida, que é basicamente a base do governador Marconi Perillo. Você fala, olha, mas o PR, por exemplo, é do governador Marconi. Pode sair, como pode voltar, isso aí só o tempo vai dizer. E aí vai ter uma medida de força e principalmente de interesse. Aí, o Brasil, Goiás, Catalão, tem que fazer uma reflexão. Em vez de nós diminuirmos esses partidos, nós estamos aumentando. É partido reforma política, maioria, Nave, é partido de aluguel, é partido que vai negociar na época da eleição os segundos que tem na televisão, aonde tem televisão, no rádio. Então são partidos que gravitam em torno de interesses particulares. Eu acho que tinha que ter uma reforma política ampla, profunda, para que nós tivéssemos poucos partidos e esses poucos partidos tivessem um programa nos quais eles confiassem e cumprissem. Bom, havendo essa natural polarização entre PSDB e PMDB, na sua ótica, qual vai ser o grande debate? Ou o que vai nortear, qual será o grande eixo do debate, havendo essa polarização entre PSDB e PMDB nas próximas eleições? Olha, Nave, eu vou te falar minha opinião e vou te fazer um desafio, entre aspas. Eu acho que a tônica de uma disputa, de um lado com o outro aqui, seja quem for encabeçar a chapa, vai ser uma análise comparativa. E eu, particularmente, desafio qualquer um de peso, claro, uma pessoa que tenha mandato, uma pessoa que tenha estofo, para debater. Eu provo e comprovo com números e dados que nós investimos muito mais na infraestrutura, por nome de 50% para 80% de esgoto na cidade de Catalão, na saúde, na educação, na ação social e no meio ambiente e na modernização da cidade. Nós avançamos muito mais em 3 anos e meio do que a cidade avançou nos 12 anos administrados pelo PMDB. É um debate de alto nível, sem agressão, sem bandalheira, sem nada. Um debate de alto nível, comprovado através de dados, através de números. Nós vamos pegar o que foi a educação em 12 anos e o que é a educação hoje. Nós vamos pegar o que foi a ação social em 12 anos e o que é a ação social hoje. Vamos pegar o que foi o meio ambiente em 12 anos e o que é o meio ambiente hoje. Vamos pegar o que foi a infraestrutura em 12 anos e o que é a infraestrutura hoje. Vamos pegar o que foi a saúde em 12 anos e vamos ver o que é a saúde hoje e fazer essa análise comparativa para que a sociedade possa ter um norte para julgar o nome ou a chapa que é melhor para poder administrar a cidade de Catalão. Entre as principais dificuldades, no caso, encontradas aí ao longo desses 3 anos, você está colocando de forma muito clara, olhando no olho aqui do telespectador, qual setor que enfrentou mais dificuldade? Por exemplo, o caso da habitação.
por exemplo, um dos pontos. É importante a gente colocar esse assunto em função até do que foi colocado na época da eleição também. Ô Nave, tem 2 compromissos que eu vou ter que me justificar com a sociedade que eu não cumpri. Eu não cumpri por conveniência. Eu fiz um compromisso que eu faria um viaduto popular do Primavera para o Cruzeiro. Cheguei até a dar ordem de serviço. Mas por problema de angulação, você não pode fazer um viaduto, você tem que fazer angulação. A pessoa ia andar aproximadamente 400 metros para poder fazer zigue-zague para atravessar. Mas não ia passar direto pela BR, JK. Isso eu não quis fazer. E eu fiz um compromisso de fazer 1.800 casas. Arrumamos o terreno, arrumamos a empresa, arrumamos o financiamento, arrumamos tudo. A pessoa ia pagar em torno de R$70 mil. E eu entreguei, como prefeito, 640 apartamentos, que foi começado no governo do Velomar. E eu queria fazer, eu não queria entregar aqui, eu entreguei aqui, com o maior prazer, foi entregue já com uma lista pronta, ruim, tive que chamar o Ministério Público, fazer outra lista, fazer um sorteio público no ginásio de esporte. Eu queria fazer 1.800 casas, eu vou fazer umas 300. E eu vou explicar para a sociedade que foi cortado. O governo federal cortou o PAC 1 e o PAC 2. Nós tínhamos o terreno na saída para Goiânia, à direita, seria o Evelina Nur. Tem 1 e 2, nós vamos fazer o 3. Nós vamos fazer o Evelina Nur 3. Estava com a topografia pronta, o que ia ser praça, o que ia ser igreja, o que ia ser ponto de ônibus, o que ia ser escola, o que ia ser tudo. E onde seriam as casas. Ganhou uma empresa chamada El Global, estava tudo certo, o Ministério das Cidades cortou abruptamente, parou de se investir, todo mundo está vendo a crise que o país está passando, as pedaladas fiscais, que inclusive culminaram na aprovação do impeachment na Câmara Federal e deve culminar também no Senado. Então, esse compromisso eu não pude honrar, mas eu vou olhar, como eu estou olhando agora nos olhos de cada cidadão, que eu me fez um constrangimento. E eu um dia, Nave, dormi pedindo a Deus que Ele me orientasse, para que eu não frustrasse essas pessoas. Eu acordei de madrugada e coloquei uma ideia na cabeça. Eu não posso dar 1.800 casas, vou dar só umas 300, eu vou ajudar 1.800 famílias na habitação. Pegamos toda a cidade, todo o loteamento em Catalão, 5% da prefeitura. Os lotes de áreas nobres, como Zezé de Camargo, eu leiloei, fiz um projeto de lei que foi aprovado com o voto contrário de todos os vereadores da oposição. Todos. Aprovamos o projeto de lei, as áreas nobres nós leiloamos. Aí nós vamos leiloar agora o Barca 1 e Barca 2. A oposição entrou com uma liminar. Derrubamos a liminar e vamos leiloar agora em maio o Barca 1 e Barca 2. Só com o Zezé de Camargo e Luciano, os Campos Belos. E os lotes da prefeitura, que são locais nobres, mas mais afastados, nós estamos compensando 1.800 famílias. 1.000 com cheque reforma de R$4.000 e 800 com o lote legal. Não fiz as casas, não pude fazer as casas porque o governo federal nos cortou a verba de tudo, já estava pronto. Era um compromisso que eu iria cumprir. Tirando esse compromisso e o do viaduto, que eu achei que seria inconveniente fazer, que não ia ser um dinheiro jogado fora, porque todo mundo ia continuar passando, esse eu não fiz porque eu não quis, que eu achei que não era produtivo, eu cumpro rigorosamente todos os compromissos que eu fiz na campanha e muita coisa que eu não comprometi na campanha que eu fiz também. É o nosso programa Entrevista Especial hoje, muito especial, recebendo a visita do prefeito Jardel Seba, você que está acompanhando, hoje inclusive com 2 blocos aí de aproximadamente 25, 30 minutos cada, um programa de 1 hora. Prefeito, a nível de região, a gente falava há pouco sobre a democracia representativa que tem, onde ela é fundamentada nos grandes líderes, nos líderes que conduzem, que têm a sua representatividade. A nível de região, como é que o senhor tem visto esse posicionamento do PSDB e dos partidos que fazem a base do governo Marconi Perillo? Como é que o senhor imagina que vai estar se desdobrando isso nessas próximas eleições, tendo agora o seu filho, Gustavo Seba, no seu lugar, vamos dizer, a pessoa responsável para estar conduzindo aí essa liderança? Olha, Nário, cada cidade uma realidade. Eu
tenho a honra, o prazer, a alegria, a satisfação e o orgulho de, nas 4 vezes que eu fui candidato, eu já cheguei até ser o 6º mais votado do estado de Goiás, mas as 4 vezes que eu fui candidato, eu saí eleito dessa região sudeste. Pelo carinho, pelo apreço, pela dedicação, pelo esforço que eu mantive sempre e pelo prestígio que eu tinha com o governador Marconi Perillo em resolver ou minimizar todos os problemas das cidades da região sudeste. Essas cidades foram minha sustentação política nos 4 mandatos de deputados e eu acredito que eu retribuí. Eles me elegeram em 98, 2002, 2006 e 2010. E agora elegeram meu filho. E eu faço sem nenhum paternalismo, o deputado Gustavo, apesar de ter sido eleito com 27 anos, ele assumiu a Comissão de Saúde e todas as informações que eu tenho, que ele está dando um show, porque ele é extremamente dedicado, trabalhador, inteligente, entendeu? Já é líder do PSDB na Assembleia, ele é o líder do maior partido da Assembleia, ele é o líder do PSDB e é o vice-presidente do PSDB estadual, presidente da Comissão de Saúde. Oxalá que ele tem um futuro brilhante, porque ele já está tendo a sua luz própria. Então, se eu for analisar a região, eu sou tendencioso. Eu torço para o meu lado. Vou de Curumbaíba, Campo Alegre. Eu começo a vir de Campo Alegre, de Curumbaíba para cá. Eu passo por Ipameri, Cumari, Nova Aurora, Anhanguera, Goiandira, Davinópolis. Eu tenho minha tendência, ouvidor, 3 anos. Eu vou torcer e trabalhar para os candidatos da base de sustentação do governador Marconi. Agora, existe uma coisa, a exceção do Robson em Davinópolis, que ele pega um dinheiro a mais que todo mundo. Todos os prefeitos estamos passando uma dificuldade financeira. Caiu muito o ICMS e o FPM. Eu estou tendo a felicidade de fazer muitas obras, porque eu tive criatividade. Um negócio chamado outorga onerosa, que é quando alguém constrói num terreno a mais do que o terreno, por exemplo, um terreno de 1.000 metros, a pessoa constrói 1.500, 500 ele tem que pagar de imposto. E eu não quis receber em dinheiro, eu quis receber em obra. Parque Pirapitinga é de outorga onerosa, a represa do Clube do Povo é de outorga onerosa, a Matinha do Universitário é do fundo da Condema, o Paquetá 1 e o Paquetá 2 é de outorga onerosa. Então, dinheiro da prefeitura que eu reverti em obras em vez de pagar fornecedores. E esse imposto da Vale, que eu tive a felicidade de arrecadar mais de IPTU, nós estamos investindo 12 milhões de reais. E um adendo, em nenhum mês desses 3 anos e meio, eu deixei de pagar o funcionalismo no mês vencendo, ou seja, no mês trabalhado. Agora em abril, no dia 11 de abril, conversando com o governador, num evento político, ele me falou que 161 cidades das 246 tinham atrasado em mais de uma semana o pagamento do funcionalismo. Eu nunca atrasei e nunca deixei de dar, no mínimo, a data base, como dei agora, porque eu acho que a gente passa e o funcionário efetivo é que segura a prefeitura. O senhor falou a respeito de imposto, me lembrei da questão do IPTU. Há muitos reclames a respeito do valor cobrado recentemente. O que dizer para o nosso telespectador aí que está recebendo os carnês nesse momento? Olha, dizer a verdade, o IPTU teve um reajuste, em média, da inflação, de 10%. O que acontece é que agora nós temos GPS, né? E se você constrói, aumenta a sua casa e esquece de avisar, sua casa é filmada por satélite, por cima e pela frente. Então não tem jeito mais. Tem um ex-prefeito de Catalão que falou que o IPTU dele aumentou 300%. Mas a verdade é que ele construiu a casa dele e esqueceu de avisar e ficou pagando como lote. Quando nós fizemos o GPS e vimos que tinha uma baita de uma construção de 800 metros quadrados, aí ele passou a pagar o IPTU. Se você pegou um IPTU de um lote, um IPTU de uma casa de 800 metros, aí dá um aumento significativo. Mas eu quero dizer que aquela pessoa que tinha uma casa, que ela não foi aumentada, ele teve um aumento do database, 10%, 11%, que é um aumento que todos nós brasileiros tivemos nas nossas contas. A prefeitura vive também da sua arrecadação. Agora, quem aumentou mais do que a inflação, quem aumentou mais do que 11%, 12%,
ele deve ter aumentado também a sua casa, porque o GPS não tem jeito, acha. Filme satélite e uma foto de frente e uma de lado. Então, se você aumentou, não tem jeito de você escapar, você vai ter que pagar o IPTU da sua construção. Isso é o que acontece, mas nós estamos mudando isso, modernizando a prefeitura, inclusive com o dinheiro do PROMAT, que fomos tão criticados, e uma delas é o GPS. Prefeito Jardel Seba, para encerrar o programa Entrevista Especial, eu ia até encaixar essa pergunta num dos muitos comentários que o senhor estava fazendo, principalmente na parte ali da ação social. Você passa para a história de Catalão como o prefeito que valorizou mais o quê e o que marca a sua administração enquanto prefeito da cidade? Olha, Nádio, eu sou suspeito, mas eu gostaria que a sociedade fizesse, vou repetir o que eu já disse anteriormente, uma análise comparativa da modernização de Catalão, uma análise comparativa da educação, da saúde, do meio ambiente, do esporte, da infraestrutura. Eu não falei até agora da represa de 3 bilhões e 500 milhões de litros, que já está, inclusive já estamos pagando as indenizações dos proprietários, já tem um anteprojeto, já vai começar, nós já vamos ter barramento de água em julho, agosto, e já não teremos problema de água para os próximos 20 anos. Isso vai marcar indelevelmente a nossa história. Tenho certeza que, se não agora, mais na frente, a sociedade vai reconhecer. E um trabalho que me fascina, além de toda essa modernização de trânsito, modernização de corpo de bombeiro, de zona azul, modernização de coletivo, de UPA, de UBS, modernização de praças, complexo ecológico, toda essa modernização da nossa educação, que me faz feliz é a ação social. Primeiro, pela mulher maravilhosa que eu tenho. Você conhece? A Ana é capaz de largar tudo para entregar um benefício. A Ana faz questão de ir na casa de cada uma das pessoas para saber se elas foram bem atendidas, se elas foram bem servidas. O cheque moradia, a Ana vai pessoalmente pagar as empresas para saber se as pessoas realmente pichincharam, se não pichincharam. Então, não tem alegria maior do que você usar a prefeitura para quem precisa de prefeitura. Quando você faz um benefício, quando você dá um óculos, nós demos mais de 3 mil, quando você dá um glicosinho para a pessoa saber se a diabetes dela está em dia ou não, quando você dá uma renda cidadã, que a pessoa compra o que ela quiser, à exceção de bebida alcoólica e cigarro, leva a nota fiscal, não precisa ter aquela humilhação de carregar a cesta. Quando você está em um lote com uma pessoa e você vê, como aqui no Bolândia, eu vi várias famílias que levantam a parede, cobre e muda para lá, bate a terra, leva o filho, o dinheiro que pagaria de aluguel, constrói no fim de semana, de noite. Entendeu? Quando você vê uma pessoa que tinha um problema crônico na sua casa, ganhar um cheque reforma e resolver, não tem alegria maior do que você usar a prefeitura para quem realmente precisa da prefeitura, que é a pessoa mais humilde, a pessoa mais necessitada. Isso me dá um prazer imenso. Saber que a pessoa esteve doente e foi para a casa de Catalão e foi bem atendido, alimentou bem, dormiu bem, foi e voltou com conforto, foi bem atendido, levaram ela no médico, saiu de volta. Isso é gratificante. É claro que tem a dor de cabeça. Não tem jeito de você fazer um omelete sem quebrar ovos. Não tem jeito. Mas se você souber quebrar os ovos, você faz um omelete gostoso. Eu estou feliz, estou agradecido e espero e peço sempre a Deus que eu possa terminar o meu mandato olhando nos olhos de cada um dos cidadãos que eu cumpri, pelo menos grande parte do compromisso que eu fiz com cada um deles na época da campanha. Muito bem, assim então a gente encerra o programa Entrevista Especial agradecendo o prefeito Jardel Seba pela presença aqui nos nossos estúdios. Pela primeira vez na história da cidade de Catalão, um canal de televisão recebe um prefeito municipal para uma entrevista de 1 hora. É o que aconteceu aqui, nós estamos assim cumprindo o nosso papel social. E inclusive abrindo espaço, não só você que tem acompanhado a nossa programação, você tem visto aí, né, a diversidade de partidos que nós estamos trazendo aqui, tudo isso para colocar você a par do que realmente, de fato, está acontecendo na nossa sociedade. Encerro mais uma vez agradecendo o prefeito pela disposição. Eu que agradeço. Realmente, eu falei uma vez com você, mas eu estou aguardando esse convite faz muito tempo. É verdade. Você sabe que eu sou seu fã, sou seu admirador, tanto como pessoa como repórter, sempre fui.
Nossa história não é de agora, é uma história de longa trajetória. Eu agradeço, foi uma satisfação imensa estar aqui com você. Estou sempre à disposição. Eu não sei se é virtude, Nádio. Eu não me escondo de nada. Tudo que as pessoas querem saber de mim, se eu fizer errado, eu peço desculpa. Se eu fiz certo, eu dou minha explicação. Tem problema, tem dificuldade, errei muito, estou procurando acertar mais do que o erro. E tenho uma virtude no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração, tenho paz no meu coração, não desejo mal a ninguém e peço a Deus todos os dias que me dê luz, que me dê sabedoria, que me dê inspiração, que me conduza a fazer uma administração à altura do que a sociedade merece. Como eu disse no início, eu tenho 67 anos de idade. Eu já percorri um caminho e só me deu orgulho como cidadão, como médico, como deputado estadual, como presidente da Assembleia e como prefeito. Não tenho mais nada a provar para ninguém. Mas eu quero terminar o meu mandato com a consciência tranquila de que eu consegui fazer uma diferença na vida, principalmente das pessoas mais necessitadas, porque essas pessoas são as que precisam realmente de um benefício da prefeitura. Então, eu quero terminar meu mandato com a consciência tranquila de que eu trabalhei muito. Eu acordo às 5h30 da manhã, leio os jornais, faço uma caminhada de 10 quilômetros todos os dias e trabalho às 7h30, 8 da manhã, até 9, 10 da noite, porque eu gosto de trabalhar. Eu pedi para ser prefeito catalão. Eu não posso reclamar se a minha vida é difícil, porque eu pedi para ser. É gostosa, tem muita coisa ruim, mas dá prazer quando você ou resolve ou minimiza o problema de uma pessoa, principalmente uma pessoa mais carente. Prazer muito grande ter estado com você, satisfação, uma honra, sempre à sua disposição. Um abraço. Assim, então, a gente encerra essa edição do programa Entrevista Especial. Um grande abraço a você e até o próximo programa.